Em vez de se dedicar a chás exóticos, a verdadeira fonte de energia vital e purificação do corpo reside nos familiares rosa mosqueta e espinheiro alvar. No entanto, para extrair o máximo benefício, é necessária uma abordagem especial ao prepará-los. É importante lembrar que a fervura priva a rosa mosqueta de suas propriedades curativas. Recomenda-se usar frutos inteiros de rosa mosqueta em combinação com flores e frutos secos de espinheiro alvar. A mistura é colocada em um pote de barro e regada com água de nascente quente, mas não fervente. Em seguida, o pote é bem fechado, envolto em um pano quente e deixado durante a noite. Pela manhã, obtém-se uma infusão de cor rubi intensa, com um aroma único. Recomenda-se beber esta bebida ao longo do dia em vez de chá, evitando a adição de açúcar. Se desejar, pode adicionar uma colher de mel de tilha. Esta bebida curativa tem um efeito benéfico no coração, fortalecendo-o e energizando-o. A rosa mosqueta dá força e o espinheiro alvar protege. Cuidadosamente a saúde do coração. A combinação de rosa mosqueta e espinheiro alvar, cozidos lentamente, conhecidos por suas propriedades benéficas para o sistema cardiovascular, é uma receita valiosa herdada dos ancestrais. Não é apenas uma bebida, mas um verdadeiro elixir de saúde, acessível a todos. Em conclusão de sua experiência de vida, Zinaida Sergeyevna compartilha 5 princípios-chave de um estilo de vida saudável. 1. Não se deve entregar à preguiça. O movimento é uma parte integrante da vida. É necessário encontrar oportunidades para a atividade física todos os dias. 2. É importante consumir água pura e natural, que ajuda a limpar o corpo de substâncias nocivas. 3. A nutrição deve ser simples, mas regular, consistindo em produtos naturais, como vegetais, mingaus e pão preto. 4. É necessário ouvir o seu corpo, que é o melhor conselheiro, e confiar na sua intuição. 5. É importante encontrar alegria nas pequenas coisas, como a luz do sol e os sorrisos ao redor. Um espírito saudável é a chave para uma saúde forte. Este sistema de vida, proposto por Zinaida Sergeyevna, está disponível para todos que buscam saúde e bem-estar. Não requer grandes custos financeiros, mas apenas conhecimento e desejo de um estilo de vida saudável. Em vez de procurar fontes exóticas de energia, preste atenção aos presentes da natureza nativa: rosa mosqueta e espinheiro alvar. Estas bagas modestas escondem um enorme potencial para a saúde e longevidade, mas apenas quando preparadas corretamente. Lembre-se, ferver é inimigo das propriedades curativas da rosa mosqueta. O segredo para preparar uma bebida milagrosa é usar frutos inteiros de rosa mosqueta em combinação com flores e frutos secos de espinheiro alvar. A mistura é colocada em um pote de barro que, como um berço, preservará todos os benefícios das plantas. Tudo isso é regado com água de nascente quente, mas em nenhum caso fervente. Em seguida, o pote é bem fechado, envolto em um pano quente, como em braços carinhosos, e deixado durante a noite. Pela manhã, uma verdadeira maravilha espera por você. Uma infusão de cor rubi intensa, com um aroma único, como um elixir da vida. Recomenda-se beber esta bebida ao longo do dia em vez de chá e, o que é importante, sem açúcar. Apenas uma pequena colher de mel de tilha é permitida para realçar a doçura natural. Cada gole desta bebida tem um efeito benéfico no coração, fortalecendo-o e energizando-o. A rosa mosqueta dá força e o espinheiro alvar protege cuidadosamente a saúde do coração. A combinação de rosa mosqueta e espinheiro alvar, cozidos lentamente, não é apenas uma bebida. É uma receita valiosa herdada dos ancestrais, um verdadeiro depósito de saúde, acessível a todos. Para finalizar, a centenária compartilha 5 princípios-chave que a ajudaram a manter a saúde e o bom humor por muitos anos. 1. Evite a preguiça. Movimento é vida.
Encontre oportunidades para atividade física todos os dias, seja um passeio no parque ou trabalho no jardim. 2. Beba água pura e natural. Ela é como um rio, lavando seu corpo e limpando-o de tudo o que é desnecessário. 3. Coma de forma simples, mas regular. Inclua em sua dieta produtos naturais como vegetais, mingaus e pão preto. 4. Ouça o seu corpo. Ele é o melhor conselheiro. Confie na sua intuição. 5. Encontre alegria nas pequenas coisas. Um sorriso de um transeunte, um raio de sol, o canto dos pássaros. Todas estas são fontes de energia positiva. Um espírito saudável é a chave para uma saúde forte. Este sistema de vida está disponível para todos que buscam saúde e bem-estar. Não requer grandes custos financeiros, mas apenas conhecimento e um desejo sincero de viver uma vida plena. Imagine, 47 anos sem uma única licença médica, aos 102 anos, indo sozinha buscar cogumelos. Parece inacreditável, não é? 5 produtos simples presentes diariamente em sua dieta tornaram-se a verdadeira chave para a longevidade e boa saúde. Descubra o que está disponível para cada um de nós. Sim, exatamente assim. Sem excesso de pompa e com uma franqueza impressionante, soa a revelação de nossa assinante, Zinaida Sergeyevna, que completou 102 anos de vida e quase meio século sem conhecer doenças. Confesso que, quando bati os olhos na carta dela pela primeira vez, o primeiro pensamento que me veio à mente foi de ceticismo. Não pode ser. 102 anos é uma era inteira. Para os padrões de hoje, é quase uma idade bíblica. Imagine o quanto aconteceu durante esse tempo. As eras se substituíram, o mundo se transformou irreconhecivelmente, e ela viveu, observou essas metamorfoses e, o mais importante, manteve o vigor de espírito e corpo. Além disso, sua mente é clara e afiada. Ela dá um baile em muitos jovens, manteve a capacidade de cuidar de si mesma, e como ela escreve, gosta de ir buscar cogumelos e ainda compartilha segredos de sua saúde. Concorde, isso não apenas causa admiração, mas faz com que se repensem radicalmente as ideias estabelecidas sobre a velhice, sobre seus supostos companheiros inevitáveis, fraquezas e doenças. E claro, a principal questão que inevitavelmente surgiu para mim, e tenho certeza que para você também, quando ouviu esses números, qual é o segredo dessa mulher incrível? Que conhecimentos secretos ela guarda? O que permite que ela permaneça em uma forma tão inacreditável em uma idade tão venerável? Essa é a pergunta que todos nós ansiamos por uma resposta, não é? Ela escreve em uma linguagem simples e acessível, sem termos complicados ou cálculos científicos, como se estivesse compartilhando um segredo com uma velha amiga durante uma conversa tranquila, perto do samovar. E é aí que começa a primeira surpresa, relacionada às suas preferências gastronômicas. Querido, é assim que ela se dirige a mim, gentilmente na carta. E essas palavras irradiam calor e sabedoria, acumuladas por gerações. Não pense que sou alguém especial. Não sou da aristocracia ou de luminares da ciência. Trabalhei a vida toda, como todo o nosso povo soviético, incansavelmente. Primeiro na fazenda coletiva, ainda muito jovem, capinando os campos. Depois na fábrica de tecidos na cidade, por quase 40 anos. De um turno a outro, até me aposentar merecidamente. E me lembro da guerra, como me lembro, e da fome do pós-guerra, quando as cascas de batata eram consideradas uma iguaria. Não havia luxo, não havia iguarias estrangeiras. Talvez por isso eu tenha sobrevivido, porque me acostumei com a simplicidade, com o que a própria mãe natureza dá, e não com a química de caixas coloridas. É essa frase, acostumei-me com a simplicidade, que melhor reflete a essência de sua filosofia de vida. Quando Zenaida Sergeyevna começa a revelar gradualmente os segredos de seu sistema de alimentação, baseado em 5 produtos principais que ela consome diariamente,
torna-se evidente que a genialidade de sua abordagem reside na acessibilidade e naturalidade surpreendentes. Em sua dieta, não há espaço para abacates exóticos com goji, espirulina estrangeira ou sementes de chia, que a geração mais velha nunca ouviu falar. E mesmo hoje em dia, nem todos podem pagar tais iguarias. Pelo contrário, sua escolha são produtos familiares e nativos, que podem ser encontrados literalmente sob os pés ou comprados por meros centavos na loja mais próxima. Mas, como ela os usa? Em quais combinações e em que horários? Isso merece a maior atenção e profundo respeito. Zenaida Sergeyevna cita como exemplo sua antiga vizinha, Lídia Stepanovna, com quem ela tem quase a mesma idade. Lídia tem agora 72 anos. Zenaida Sergeyevna fala dela com carinho, enfatizando sua receptividade e disposição para sempre ajudar. No entanto, infelizmente, Lídia Stepanovna sofre constantemente de várias doenças, como se tivessem se instalado nela para sempre. Todas as manhãs, ela toma um punhado de comprimidos para a pressão, ao almoço, para as articulações e à noite, para o estômago, e certamente um sonífero, sem o qual não consegue adormecer. E mesmo com essa abundância de medicamentos, ela é atormentada por tonturas, o coração se contrai de dor, os pés se recusam a obedecer. A filha de Lídia Stepanovna, Galina, que já é aposentada, reclama da fraqueza da mãe, que quase não sai de casa e passa a maior parte do tempo deitada em frente à televisão. Mas um dia, Lídia e ela eram verdadeiras risonhas, cheias de energia e entusiasmo. Trabalhavam no mesmo turno na fábrica e superavam todos os planos. Zenaida Sergeyevna, como vizinha, ofereceu repetidamente a Lídia para experimentar seu sistema de alimentação, garantindo que não era nada complicado e barato. Mas Lídia apenas acena com a mão, acreditando que Zenaida tem uma saúde naturalmente hercúlea e que agora apenas médicos e medicamentos a ajudarão. Os médicos, possivelmente, estão tentando, prescrevendo receitas cada vez mais novas. Mas, como dizem, nada mudou. Zenaida Sergeyevna sente sinceramente pena de sua vizinha. Ao ouvir histórias semelhantes, infelizmente frequentes, sente-se involuntariamente uma tristeza pungente no coração. Quantas mulheres como Lídia Stepanovna existem ao nosso redor, cuja vida poderia ser preenchida com energia, alegria e novas forças, se elas conhecessem e aplicassem segredos simples, mas eficazes, acessíveis a todos. Segredos que a incrível Zinaida Sergeyevna compartilha tão de bom grado. E aqui está o primeiro deles, confesso, me fez reler a carta 2 vezes. Eu não bebo chá nenhum, afirma ela. E café também. São bebidas vazias, apenas agitando o coração. Eles aumentam a pressão arterial, causam azia e não trazem nenhum benefício ao corpo, apenas uma aparência. Eu bebo água pura normal, mas não fervida. A água fervida é morta, perde sua força. Felizmente ainda temos uma fonte limpa aqui sob a montanha. Meu avô a construiu e agora meu bisneto me traz água uma vez por semana em grandes garrafões de vidro. Antes, quando era mais jovem, eu mesma ia com baldes. E bebo essa água viva em pequenos goles durante todo o dia. Mas o principal é de manhã. Assim que acordo, a primeira coisa que faço é beber um copo cheio de água crua. Pode ser um pouco morna para agradar o estômago, não fria. Se tiver limão, adiciono 3 ou 4 gotas de suco. Se não tiver limão, tudo bem também. Apenas água limpa. O corpo ganha vida após o sono noturno, cada célula se alegra com a umidade, todos os processos são iniciados. É isso, amigos, apenas água. Não smoothies estrangeiros. Ou sucos frescos de frutas exóticas, mas água viva comum. E mais um ritual matinal que Zinaida Sergeyevna realiza religiosamente antes do café da manhã. Logo após a água, como compartilha Zinaida Sergeyevna. Eu preparo o que chamo de vassoura para o estômago e para a limpeza dos vasos sanguíneos. Pego uma cenoura pequena. Se for do meu jardim é inestimável. Se não, uma comprada na loja também serve.
Ralo-a em um ralador de plástico ou cerâmica fino, evitando o de ferro. Adiciono também um dente de alho pequeno, mas forte. Tempera tudo com uma colher de sobremesa de óleo de girassol não refinado, com um cheiro forte de sementes, como era vendido antes no mercado a granel, e não esse moderno sem gosto. Misturo e como aos poucos, mastigando cuidadosamente cada colherada, para que todos os benefícios sejam absorvidos. E só depois de 40 minutos ou 1 hora, quando sinto que o estômago está pronto, tomo café da manhã com mingau, de aveia ou trigo sarraceno, ou algo leve. Imagine esta combinação incomum. Cenoura fresca, temperada com alho e temperada com óleo de aldeia aromático. A princípio, essa ideia pode causar alguma confusão, mas basta aprofundar-se na questão para lembrar imediatamente as lições da escola soviética sobre os benefícios dos vegetais. A cenoura é um tesouro de fibras naturais, como uma escova, limpando o intestino. É vitamina A, indispensável para a saúde dos olhos e da pele. Nem é preciso falar do alho, um antibiótico natural que destrói micróbios nocivos e limpa os vasos sanguíneos. E o óleo não refinado é uma fonte de gorduras vivas, promovendo a absorção de vitaminas e tendo seu próprio valor para o corpo. É genial e simples, como tudo o que é verdadeiramente sábio vindo da própria terra. Especialmente impressionante e comovente na carta detalhada é a profunda e inseparável conexão dos princípios da nutrição com a experiência dos ancestrais, com a sabedoria camponesa popular que os moradores da cidade quase perderam na agitação da vida moderna. Minha avó, a falecida Evdokia Luknishna, escreve Zenaida Sergeyevna com carinho lembrando. Viveu 96 anos. Até a velhice não sofreu de doenças, não reclamou de dores, até o último dia cuidou da casa, cuidou dos bisnetos e até brincou. Ela tinha um caráter leve e alegre. Ela me ensinou, ainda uma menina tola. Zinusha, netinha, lembre-se das minhas palavras para toda a vida. Toda a força de uma pessoa, toda a sua saúde, da terra-mãe e da simplicidade na comida. Não corra atrás de requintes de bar e iguarias estrangeiras. Coma o que Deus enviou, o que cresce sob seus pés, e aos poucos, com moderação. E nenhuma doença te pegará. Você será forte como um carvalho. E essa água da manhã, essa cenoura simples, mas tão revigorante, é o que está disponível para todos quase de graça. E que benefício inestimável ela traz! A mesma vizinha, Lídia, por exemplo, confia em pílulas importadas caras, que, como se sabe, curam uma coisa e prejudicam outra, causando efeitos colaterais. E aqui, a própria natureza apresenta a saúde em uma bandeja, gentilmente e sem prejudicar o corpo. E, de fato, é difícil discutir com essa sabedoria secular. Estamos tão acostumados a termos médicos complexos, ao fato de que para cada problema, mesmo o mais insignificante, deve haver sua própria pílula especial, que paramos de notar e apreciar o que é simples, natural e eficaz, que sempre esteve à mão, na floresta mais próxima ou em nosso próprio jardim. Acontece que, para viver até os 102 anos com a mente sã e memória firme, mantendo o vigor de espírito e corpo, não são necessários laboratórios científicos secretos e elixires da juventude, fabulosamente caros. Apenas o conhecimento transmitido de geração em geração, de coração para coração, e um pouco de força de vontade e disciplina para seguir esse conhecimento secular todos os dias, são necessários. No entanto, o tesouro de revelações de nossa incrível Zinaida Sergeyevna não se esgota aqui. Em sua mensagem, existem mais 3 segredos, 3 produtos que ela invariavelmente inclui em sua dieta diária e que, ouso assegurar, causarão não menos surpresa e possivelmente até choque. É surpreendente quanta sabedoria está contida nessas linhas simples, às vezes escritas com erros ortográficos. É inevitável questionar como nós, modernos e instruídos, conseguimos perder essa herança inestimável, absortos na busca por ideais duvidosos e teorias da moda. Muitas vezes,
prejudiciais. Afinal, o mais valioso, como frequentemente acontece, está bem ao nosso alcance. Basta prestar atenção, estender a mão e pegar. Então, paramos no ponto em que Zinaida Sergeyevna, nossa longeva, que ultrapassou a marca do século, compartilhou 2 de seus rituais matinais: o consumo de água viva não fervida, com uma gota de limão, e a preparação de sua vassoura exclusiva para o intestino, feita com cenoura fresca, alho picante e óleo de girassol aromático. Já essas 2 ações simples, mas rigorosamente cumpridas, com uma análise profunda de seu impacto no organismo, são capazes de fazer maravilhas, especialmente se tornarem um hábito diário ao longo de muitos anos, décadas, como Zinaida Sergeyevna fazia. Sua vida é uma prova disso. Mas, como prometido, esses não são todos os seus segredos para uma vida longa e saudável. Em sua carta comovente, escrita em uma linguagem simples, mas tão expressiva, ela continua a compartilhar a sabedoria secular que lhe permitiu não apenas celebrar formalmente seu centenário, mas fazê-lo mantendo uma clareza mental surpreendente para sua idade, boa memória e uma força física relativa, mas ainda assim impressionante. E aqui ela conta uma história de sua vida agitada que, me parece, ilustra vividamente e até com alguma amargura a importância de ouvir a experiência da geração mais velha, seu conhecimento intuitivo, e adverte contra a negligência leviana do que hoje pode parecer obsoleto, muito simples, ou contos da vovó. Eu tinha um sobrinho único, Kolenka, escreve Zinaida Sergeyevna. Nessas palavras, sente-se uma nota quente, mas triste, como se estivesse falando de algo muito pessoal e querido. Filho da minha falecida irmã mais nova, Katyusha. Era um rapaz de ouro, não era? Preguiçoso, trabalhador, inteligente, engenheiro em uma grande fábrica, mas muito agitado. Sempre perseguia a moda, ansiava por viver como pessoas civilizadas, ou até melhor do que os outros. Quando começaram os turbulentos anos 90, quando tudo ao redor começou a se mover, os velhos alicerces desmoronaram e os novos ainda não haviam se formado. Ele, pobre, pareceu perder a cabeça nessa confusão. Comia como dava na correria. Um sanduíche com salsicha duvidosa, um macarrão instantâneo estrangeiro, ou até mesmo um dia inteiro apenas com café preto. Eu lhe dizia, em raras ocasiões, como parente: Kolenka, meu filho, por que você não se cuida? Por que se esgota tanto? Veja em quem você se tornou aos 40 e poucos anos. Pálido como um pano, magro, até as costelas aparecem. Olheiras escuras sob os olhos, como as de uma coruja. Você deveria comer uma sopa quente caseira, meu simples ti com água de nascente ou um prato de mingau bom. E ele apenas brincava. Ah, tia Zina, que chi em nosso século XXI de velocidades e tecnologias. Tenho negócios, compromissos, não tenho tempo para me preocupar com seu repolho caipira. Isso é tudo do século passado. E sempre corria atrás de vitaminas estrangeiras em belos potes, não economizava dinheiro nelas. Pensava que compraria saúde na farmácia. E coisas simples. O que eu lhe aconselhava desde a infância, seguindo o exemplo de meus pais, tudo era como água em pedra, entrava por um ouvido e saía pelo outro. E qual foi o resultado? Não viveu nem até os 50. O coração não aguentou essa corrida louca e maus tratos ao organismo. Queimou como uma vela e poderia ter vivido, criado filhos, esperado pelos netos. Veja só a moda enganosa. Veja só as famosas velocidades da vida moderna. Essa história, infelizmente, é muito típica de nossos tempos, quando muitas pessoas, em busca de brilho externo e tendências da moda, negligenciam o mais importante: boa saúde e longevidade. As palavras simples, mas comoventes de Zinaida Sergeyevna soam como um aviso amargo, mas valioso. No entanto, além das reflexões tristes, sua experiência contém segredos inestimáveis. O terceiro produto que ela considera obrigatório em sua dieta pode surpreender por sua acessibilidade.
Mas aqui também, Zinaida Serguevna tem sua nuance. Eu como pão todos os dias, escreve ela. Mas apenas pão preto, de centeio, ou melhor, pão caipira feito em casa com fermento azedo. Pão branco é bobagem, só incha a barriga e causa peso no estômago. E no pão preto, há força e benefícios para o sangue e o intestino. Ela o come de uma maneira especial. Pega um pequeno pedaço, não mais que 50 gramas, esfrega a casca seca de alho, criando um leve aroma, e depois espalha uma fina camada de mostarda russa de mesa. Ela come este sanduíche incrível 20 minutos antes do almoço para despertar o apetite, ou simplesmente quando precisa se revigorar. E sabe de uma coisa que vou te dizer? Compartilha Zinaida Serguevna. Depois desse remédio, a digestão funciona como um relógio. O apetite é sempre bom e os resfriados ficam longe, mesmo quando todos ao redor espirram e tossem. A conversa será sobre pão preto de centeio, ligeiramente temperado com alho e uma fina camada de mostarda picante. O pão de centeio é um tesouro de vitaminas B, essenciais e fibras, cruciais para uma digestão saudável. O alho, mesmo em sua forma mais delicada, é um defensor natural do organismo. A mostarda, por sua vez, é conhecida desde tempos antigos por suas propriedades estimulantes, ativando a produção de suco gástrico, melhorando a digestão dos alimentos, possuindo propriedades antimicrobianas e um efeito de aquecimento. Não é à toa que nossas avós usavam compressas de mostarda e banhos de pés com mostarda aos. Primeiros sinais de resfriado. Neste caso, é uma espécie de compressa de mostarda interna, como afirma Zinaida Serguevna, que também é saborosa e apetitosa. É uma solução sábia e genial. Em seguida, passaremos ao quarto produto, ou melhor, a toda uma categoria de produtos que por muitas décadas tem sido a base da dieta da centenária. A primeira refeição no almoço é sempre líquida e quente. Compartilha seus hábitos a mulher de 102 anos. Não consigo imaginar o almoço sem um prato de sopa substanciosa ou um borscht aromático. Isso não se discute. Esta é a nossa tradição russa original, que surgiu por um bom motivo. Não é por pobreza, como alguns pensam. O estômago precisa de alimentos envolventes e facilmente digeríveis para funcionar normalmente, sem sobrecarga. Aqui também há sutilezas, sem as quais o benefício pode ser reduzido a zero. Eu nunca cozinho sopas em caldo de carne, nem de boi, nem de frango. Acho que é muito pesado para a minha idade. E não há tantos benefícios. Desses caldos extrativos gordurosos, quanto nos disseram uma vez. Toda a força, vitaminas e minerais estão em vegetais e ervas. Portanto, meu borscht é sempre magro, mas espesso, farto e substancioso. Graças à grande quantidade de repolho fresco ou fermentado, batatas macias e cenouras doces. Inacreditável, mas é fato. Nunca ter precisado de uma licença médica aos 47 anos e aos 102 anos ir sozinha procurar cogumelos na floresta. Parece um enredo para um romance de ficção científica. Mas nossa assinante, Zenaida Serguevna, revela seu segredo de longevidade e boa saúde. 5 produtos simples, presentes diariamente em sua dieta, tornaram-se um verdadeiro elixir da vida. E o mais surpreendente é que esses produtos estão disponíveis para todos. A declaração de Zenaida Serguevna, uma mulher que viveu 102 anos e não conheceu doenças por quase meio século, soa surpreendentemente simples. Confesso que, quando li sua carta pela primeira vez, minha primeira reação foi cética. Não pode ser. 102 anos é uma era inteira. Para os padrões atuais, é quase uma idade bíblica. Pense em quanta coisa aconteceu durante esse tempo. Mudanças nos sistemas políticos, mudanças globais no mundo. E ela continuou vivendo, observando e, o mais importante, mantendo sua saúde. Além disso, ela tem tanta clareza mental que pode dar uma lição a muitos jovens. Cuida de si mesma, vai buscar cogumelos e compartilha seus segredos de saúde. Concorde que isso não é apenas impressionante,
mas nos faz repensar nossas noções preconcebidas sobre a velhice, suas doenças inevitáveis e seu declínio. Sem dúvida, todos que conheceram esta mulher incrível se perguntam: qual é o segredo dela? Que conhecimento ela guarda que lhe permite permanecer em uma forma tão incrível em uma idade tão avançada? Esta é a pergunta cuja resposta todos nós procuramos, não é? Zenaida Sergeyevna escreve em linguagem simples, sem embelezamentos ou termos científicos, como se estivesse compartilhando seus segredos com uma velha amiga durante uma xícara de chá. E aqui começa a primeira surpresa, relacionada às bebidas. Querido, assim ela se dirige a mim gentilmente na carta, e essas palavras exalam o calor e a sabedoria das gerações. Não pense que sou alguém especial. Não sou uma condessa ou uma acadêmica. Trabalhei duro toda a minha vida, como todo o nosso povo soviético, incansavelmente. Primeiro na fazenda coletiva, ainda menina, capinando os campos, depois na fábrica de tecidos na cidade, por quase 40 anos. De ponta a ponta, até me aposentar. E me lembro da guerra, como me lembro, e da fome do pós-guerra, quando as cascas de batata eram consideradas uma iguaria. Não havia tempo para gordura. Não havia tempo para iguarias estrangeiras. Talvez seja por isso que me conservei assim, porque me acostumei com a simplicidade e com o que a própria mãe natureza dá, e não com a química das caixas. A expressão precisa, acostumada à simplicidade, como parece, reflete com mais precisão a essência de sua visão de mundo. À medida que ela revela gradualmente os segredos de seu sistema de alimentação, baseado em 5 produtos principais que ela, Zenaida Sergeyevna, come diariamente, torna-se óbvio que a genialidade de sua abordagem reside na acessibilidade e naturalidade surpreendentes. Em sua dieta, não há espaço para abacates exóticos com goji, espirulina incomum ou sementes de chia, das quais ninguém ouviu falar na era soviética, e nem todos podem pagar por eles hoje. Pelo contrário, sua escolha recai sobre produtos simples e nativos, que crescem em abundância sob nossos pés ou custam uma ninharia nas prateleiras das lojas. No entanto, como ela os usa, em que combinações e em que horários, merece a mais cuidadosa atenção e profundo respeito. Em suas anotações, Zenaida Sergeyevna compara sua vida com a de sua antiga vizinha, Lídia Stepanovna, com quem tem quase a mesma idade. Lídia tem agora 72 anos. Uma boa mulher, sempre pronta para ajudar, diz nossa heroína com carinho. Mas, infelizmente, Lídia sofre constantemente de doenças que parecem ter se instalado nela para sempre. Todas as manhãs, ela toma um punhado de comprimidos para a pressão, ao meio-dia para as articulações e à noite para o estômago, sem esquecer o sonífero, sem o qual não consegue dormir. E ainda assim, ela sofre de tonturas, ataques cardíacos e pernas rebeldes. A filha de Lídia, Galina, já aposentada, reclama da fraqueza da mãe, que quase não sai de casa e passa o dia todo assistindo televisão. Mas, antigamente, ela e Lídia eram inseparáveis, cheias de energia e entusiasmo. Trabalhavam juntas na fábrica e superavam os planos. Liducha, por que você se deixou chegar a esse ponto? Talvez você possa tentar se alimentar como eu? Não. É nada complicado e nem caro, aconselha Zenaida Sergeyevna como vizinha. Mas Lídia apenas acena com a mão, acreditando que a saúde de Zenaida é um dom da natureza, e que somente médicos e remédios podem ajudá-la. Os médicos, possivelmente, se esforçam prescrevendo cada vez mais receitas, mas, como dizem, tudo continua na mesma. Zenaida Sergeyevna sente muito pela sua vizinha. Ao ouvir histórias que, infelizmente, se tornaram comuns, o coração se aperta involuntariamente com uma tristeza lancinante. Quantas mulheres como Lídia Stepanovna existem ao nosso redor, cuja vida poderia ser preenchida com energia, alegria e novas forças, se apenas conhecessem e aplicassem os segredos simples, mas eficazes,
acessíveis a todos. Segredos que a incrível Zenaida Sergeyevna está tão disposta a compartilhar. E aqui está o primeiro desses segredos que, admito, causa espanto e nos faz reler as linhas da carta 2 vezes, com a pergunta: entendi corretamente? Eu nunca bebi chá na minha vida, afirma ela com confiança. E café muito menos. São bebidas vazias, apenas agitam o coração sem nenhum benefício. Aumentam a pressão, provocam azia e não trazem nenhum benefício para o organismo. Apenas uma aparência. Eu bebo água, água pura normal, mas com uma condição importante, nunca fervida. A água fervida está morta, toda a sua força se esvai ao ferver. Aqui, felizmente, ainda temos uma nascente limpa sob a montanha. Meu avô a equipou. Agora, meu bisneto me traz água 1 vez por semana em grandes garrafões de vidro. E antes, quando eu era mais jovem, eu mesma ia com baldes, não era preguiçosa. E eu bebo essa água viva aos poucos durante o dia, em pequenos goles. Mas o mais importante é amanhã. Assim que acordo, antes mesmo de fazer exercícios e lavar o rosto, a primeira coisa que faço é beber um copo cheio de água crua. Pode ser um pouco morna para agradar o estômago, mas não fria. E se tiver limão fresco, adiciono 3 ou 4 gotas de suco. Se não tiver limão, tudo bem também. Apenas água pura. O organismo acorda após o sono noturno. Cada célula se alegra com essa umidade. Todos os processos são iniciados. É isso aí, amigos. Apenas água. Não smoothies exóticos ou sucos frescos de frutas exóticas, mas água viva comum. E mais um ritual matinal que Zenaida Sergeyevna realiza rigorosamente antes do café da manhã. Logo após a água, ela compartilha sua experiência. Eu preparo o que chamo de vassoura para o abdômen e para a limpeza dos vasos sanguíneos. Pego uma cenoura pequena. Se for da minha horta, é um tesouro inestimável. Se não, uma cenoura comum da loja também serve. Ralo-a no ralador de plástico ou cerâmica mais fino. Tento não usar o de ferro, adiciono também um dente de alho pequeno, mas forte, e tempero tudo com uma colher de sobremesa do nosso óleo de girassol, necessariamente não refinado, com um cheiro forte de sementes, como vendiam antigamente no mercado a granel, e não este moderno e sem sabor. Misturo tudo cuidadosamente e como devagar, mastigando cuidadosamente cada colherada, para que todos os benefícios sejam absorvidos. E só depois de 40 minutos, ou até 1 hora, quando sinto que o estômago está pronto, começo um café da manhã completo. Mingau de aveia, ou trigo sarraceno, ou algo leve. Imagine a combinação incomum. Cenoura fresca, temperada com alho e regada com óleo de girassol aromático. A princípio, essa ideia pode causar alguma surpresa, mas basta pensar nos benefícios de tal café da manhã para lembrar das aulas sobre o valor dos vegetais, que eram ensinadas ainda na escola soviética. A cenoura, rica em fibras, como uma escova, limpa o intestino, e a vitamina A contida nela tem um efeito benéfico na visão e na condição da pele. O alho, conhecido por suas propriedades antibacterianas, é um antibiótico natural, capaz de destruir micro-organismos patogênicos e limpar os vasos sanguíneos. O óleo não refinado, por sua vez, contém gorduras vivas, necessárias para a absorção de vitaminas e valiosas por si só. Esta combinação simples, mas genial, é como a sabedoria que vem da própria terra. O que mais impressiona e comove nesta carta detalhada é a profunda ligação dos princípios da nutrição com a experiência dos antepassados, com a sabedoria popular camponesa, que nós, habitantes das cidades, quase perdemos na agitação da vida moderna. Minha avó, a falecida Evdokia Luknitna, escreve Zenaida Sergeyevna com carinho, lembrando. Viveu 96 anos, permanecendo ativa e alegre até os últimos dias. Ela me ensinou, ainda muito jovem. Zinusha, netinha, guarde minhas palavras para toda a vida.
A força do homem e sua saúde vem da terra que alimenta e da simplicidade na comida. Não corra atrás de iguarias e delícias estrangeiras. Coma o que Deus enviou, o que cresce sob seus pés, e faça isso com moderação. Então, nenhuma doença o vencerá, você será forte como um carvalho. E esta água matinal, esta cenoura simples, mas tão útil, está disponível para quase todos, e que benefício inestimável ela traz. A vizinha Lídia, por exemplo, confia em medicamentos estrangeiros caros, que, como se sabe, proporcionam apenas alívio temporário, eliminando os sintomas, mas ao mesmo tempo prejudicam outros órgãos, causando efeitos colaterais. E aqui, a própria natureza apresenta a saúde em uma bandeja, sem qualquer dano ou violência ao corpo. E, de fato, é difícil discutir com tal sabedoria secular. Estamos tão acostumados a termos médicos complexos e ao fato de que cada, mesmo a mais insignificante, recomendações valiosas para manter a saúde e prolongar a vida. No verão, quando a natureza generosamente concede presentes frescos da horta, o autor destas linhas tem o prazer de enriquecer seu ensopado de repolho com toda a variedade de vegetação jovem que aparece. Azeda tenra para dar uma acidez agradável, urtiga escaldada, folhas de beterraba suculentas e folhas jovens de repolho. Nos meses de inverno, quando os vegetais frescos se tornam menos disponíveis, entram em ação os suprimentos. Preparados com antecedência, raízes secas de salsa e aipo, endro seco aromático e folha de louro indispensável. Como alternativa, prepara-se uma sopa de legumes simples, mas não menos saudável. Batatas, cenouras, cebolas, uma pequena quantidade de painço ou arroz para dar saciedade e espessura. E um componente obrigatório de qualquer sopa é a abundância de vegetação fresca, salsa e endro. Se não houver vegetação fresca, a seca é usada em grandes quantidades, pois seus suprimentos são reabastecidos para todo o período de inverno. Como segundo prato, geralmente é servida uma papa simples. A papa de trigo sarraceno, amada desde a infância, ocupa um lugar especial na dieta. A papa de painço, com seu tom dourado, a papa de cevada e também a cevada perolada, que muitos ignoram e merecidamente, também são convidadas frequentes à mesa. Todas as papas são preparadas exclusivamente em água, sem adição de leite. Às vezes, para dar mais sabor e saciedade, uma colher de sopa de óleo de girassol aromático é adicionada à papa já pronta e ligeiramente resfriada. Um almoço tão completo e saudável se distingue pela simplicidade, saciedade e acessibilidade para todos. Após seu uso, não há sensação de peso no estômago ou sonolência, mas apenas força e melhora o humor. Sopa de repolho magra de legumes e papa simples na água. Na era da abundância gastronômica, quando as prateleiras das lojas estão repletas de iguarias de carne, salsichas, queijos e doces exóticos, tal almoço pode parecer uma manifestação de ascetismo e um desafio às ideias modernas sobre comida saborosa e variada. No entanto, uma vida longa e saudável testemunha convincentemente que é nesta simplicidade e moderação consciente que reside um dos principais segredos da incrível energia vital e resistência. Os vegetais, como se sabe, fornecem ao corpo as vitaminas, minerais e fibras valiosas necessárias. As papas, por sua vez, são uma fonte de carboidratos lentos e corretos, que saturam o corpo por um longo tempo, nutrem o cérebro e não causam picos acentuados nos níveis de açúcar no sangue, prejudiciais aos vasos sanguíneos. Antigamente, em aldeias tranquilas e pequenas cidades, as pessoas viviam com mais modéstia, sem as comodidades modernas, mas eram unidas por uma amizade e união genuínas. Eles compartilhavam generosamente uns com os outros conhecimentos úteis, incluindo segredos de saúde, sem esconder nada. Se alguém era atingido por uma doença ou simplesmente precisava de conselhos sobre a vida, sempre havia uma mulher experiente na aldeia, pronta para sugerir a erva certa,
ensinar a preparar uma decocção curativa ou dar um conselho sábio do fundo do coração. Mas o que está acontecendo agora? As pessoas parecem ter se escondido em seus apartamentos bem equipados, como caracóis em conchas, cada um por si, e ninguém se importa com o vizinho. No entanto, se você pensar bem, a saúde é nosso patrimônio comum. Quanto mais pessoas saudáveis, enérgicas e positivas houver ao redor, mais brilhante, alegre e gentil será a nossa vida. Como soam com precisão e precisão as palavras de que antes as pessoas sabiam intuitivamente como usar os dons da natureza para seu próprio bem. Hoje, repensando o passado, chamamos isso de experiência soviética sob uma nova luz. Muitas dessas receitas de saúde simples, porém eficazes, eram amplamente conhecidas e aplicadas na era soviética, especialmente em áreas rurais ou em famílias urbanas, onde as tradições e a conexão com a terra ainda eram fortes. Lembremo-nos dos chás feitos de ervas silvestres em vez de chás comprados, o uso ativo de plantas silvestres, frutas vermelhas, cogumelos e plantas comestíveis na alimentação, bem como métodos simples, mas confiáveis, de conservação de frutas e legumes para o inverno, permitindo preservar o máximo de vitaminas. No entanto, com a chegada da ostentação da abundância ocidental e da publicidade agressiva de produtos importados, muito dessa experiência inestimável foi injustamente esquecida, ou mesmo ridicularizada como um resquício do passado, um sinal de atraso. Mas descobriu-se que era nesses resquícios, nessa sabedoria popular secular, que residia a verdadeira força inesgotável e a chave para a saúde. E aqui está. Aquele quinto elemento que, sem dúvida, surpreenderá muitos com sua simplicidade e sabedoria, quase esquecida. É a infusão de rosa mosqueta, preparada de uma maneira antiga e especial, com a adição de flores e frutos de espinheiros secos. Todos esses chás estrangeiros são apenas diversão, e a verdadeira força que nutre o coração e limpa o sangue está em nossa rosa mosqueta e espinheiro. Mas eles precisam ser preparados com sabedoria para extrair o máximo de benefícios. Os frutos da rosa mosqueta nunca devem ser fervidos, pois todo o seu poder desaparece com o fogo. É melhor pegar um punhado de rosa mosqueta e um punhado de flores e frutos de espinheiros secos, colocá-los em uma panela de barro, cobrir com água de nascente, quente, mas não fervendo, fechar e embrulhar em um casaco velho, deixando-o aquecer durante a noite. Pela manhã, a infusão estará pronta, rubi e aromática. Pode ser bebido em vez de chá ao longo do dia, sem açúcar. Às vezes, você pode adicionar uma colher de mel de tilha a uma bebida quente. Esta bebida é mais valiosa do que qualquer medicamento para o coração. A rosa mosqueta dá força, e o espinheiro é um protetor confiável para o coração. Imagine, não apenas os frutos da rosa mosqueta, cuidadosamente aquecidos em calor, sem fervura agressiva, mas em combinação com o espinheiro, cujas propriedades benéficas para o coração e os vasos sanguíneos eram conhecidas por nossos ancestrais. Nisto reside um tesouro de sabedoria acumulada por gerações, uma alternativa aos medicamentos modernos. Esta bebida, um verdadeiro elixir de saúde, está disponível para todos prepararem. A consciência desses princípios simples, mas profundos, abre um sistema holístico de cura. Não é apenas um conjunto de produtos, mas toda uma filosofia de existência, harmonia com o mundo circundante e respeito pela experiência dos ancestrais. Em conclusão, aqui estão as principais instruções, derivadas de muitos anos de experiência. Primeiro, evite a ociosidade. A vida é um movimento contínuo. Mesmo que seja um pouco, reserve um tempo para a atividade física diariamente. Segundo, consuma água pura e não processada. Ajuda a limpar o corpo de substâncias nocivas. Terceiro, siga uma dieta simples mas regular. Prefira alimentos naturais sem sofisticação. Inclua vegetais, cereais e pão integral na dieta. Quarto, ouça o seu corpo.
é o conselheiro mais confiável. Confie na sua intuição. Quinto, encontre alegria nas pequenas coisas, nos raios de sol, em um sorriso sincero. Uma mente sã é a chave para uma saúde forte. Este é um sistema de vida acessível a todos. Não requer grandes custos financeiros, apenas conhecimento e um desejo sincero de saúde.